Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo eu quero aqui falar um pouco mais sobre jejum. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, pela manhã foi uma conversa rápida, uma conversa breve, e eu recebi um feedback, um retorno de uma autoridade. Para mim é uma autoridade. E ele falou assim para mim: irmã Raquel, aquela sua palavra sobre jejum me abençoou muito. E eu não fazia ideia que a pessoa assistia os meus vídeos. Eu fiquei assim muito alegre, muito feliz. Que serviu para edificação, amada igreja. Jejum é um grande desafio, não é fácil. Sobretudo para o nosso aspecto físico, para o corpo físico. Ele detesta. Mas antes disso, antes de começar a falar sobre jejum, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram. Isso mesmo, que é Raquel Mariana OFC. Mas Raquel, pode repetir? Sim, posso. Raquel Mariana OFC. Amém? Irmãs, então, eu estava conversando com uma pessoa, foi assim uma conversa rápida, uma conversa breve. Eu nem imaginava que essa pessoa assistia os vídeos, né? O vídeo. E a pessoa comentou, né, que estava procurando sobre jejum e apareceu o vídeo eu falando sobre jejum. O jejum ele é muito importante, irmãs, na nossa vida espiritual. É uma das disciplinas espirituais no qual o inimigo ele não quer que você venha a tomar ciência desse assunto e muito menos que você jejue. Jejuar não é fácil. É uma disciplina espiritual que inicialmente é extremamente difícil. É difícil por conta do corpo nosso, do aspecto físico. Nosso corpo ele está acostumado a comer, a mastigar, a salivar, produzir enzimas digestivas. E diga-se de passagem, né, que o processo de digestão começa na boca, começa na boca. Começa na nossa boca porque na boca já há uma liberação de enzimas. Quando você mastiga ali, né, o bolo alimentar, a saliva, ela já vai liberando enzimas para degradar uma parte do amido, já na saliva. Então, por isso que existe a palavra, né, que a digestão ela começa na boca por vários aspectos. E esse é um dos aspectos. Então, o jejum que eu falo aqui no canal, o jejum que eu prego, o jejum que eu recito, que eu falo aqui no canal, é um jejum com a finalidade espiritual, de consagração, de você obter uma robustez, uma envergadura no mundo espiritual. Existem vários tipos de jejum. Existe o jejum intermitente, existe o jejum para a cura de doença. O jejum, irmãs, ele tem muitos benefícios, inclusive até cura doenças, viu? Tem uma doença imortal, que eu não gosto nem de falar o nome dela, que cura também, mas eu não prego esse tipo de jejum aqui no canal. O jejum que eu prego aqui é com a finalidade espiritual, é de você se aproximar de Deus, de você obter uma chave, de você perceber as nuances no mundo espiritual. Você está mais alerta, mais atento, aleluia, no mundo espiritual, porque existem ataques, contra-ataques, aleluia,
Existem situações no mundo espiritual que, se você não tiver alinhado e alinhada, aquilo passa despercebido e ali você perde uma informação importante, que isso pode até custar a sua vida. Irmã Raquel, Então o jejum, ele vai te dar uma percepção, uma clareza do que está para acontecer. Tem isso, irmã Raquel? Tem. O jejum, ele te dá muito essa percepção no mundo espiritual. Não é à toa, irmãos, que o mundo jaz no maligno, que o Deus desse século, que é D minúsculo é o diabo, Satanás, viu? Que o nosso Deus é D com D maiúsculo. O Deus desse século, que é o inimigo, com D minúsculo, ele permeia toda a mídia e as propagandas televisivas, as propagandas nos celulares, e muitos dos nossos encontros são regados e carregados com comida. E diga-se de passagem, irmãs, Deus não mandou o povo dele jejuar à toa. E diga-se de passagem, estamos adoecendo, a população adoece por conta mesmo da comida. Comidas processadas, isso aí já é um outro assunto, uma outra história. Nos alimentamos muito mal e há uma influência maligna nesse sentido. E o jejum, ele nos dá essa clareza, essa percepção. O jejum nos dá a consciência dos nossos próprios pecados, de onde que estamos errando, por que não estamos avançando, o que está faltando. Às vezes é um pecado. O jejum não é para manipular Deus. O jejum não é uma vara, uma varinha mágica de condom, né? Uma vara mágica para, para mover, manipular Deus. Não. O jejum e a oração é para mudar a nós mesmos. O jejum, ele nos dá consciência de nós mesmos. Às vezes está tudo travado, às vezes está tudo esquisito, às vezes está tudo cinzento, às vezes as portas estão todas fechadas e o ministério não flui, o ministério não rompe. Parece que você está apagado, apagada. Então, assim, algo estranho. E quando você vai para o jejum, quando você se aquebranta, porque, irmãs, o jejum, ele nos aquebranta. O jejum, ele nos humilha diante de Deus. O jejum, ele nos humilha. Quando você olha assim para Jonas, o livro de Jonas, e vários outros livros, como Ezequias, Josafá, que eles apregoaram o jejum, se vestiram de panos de saco. Tá aqui com a Bíblia aberta, que eu quero falar sobre Marcos 9. O jejum, ele traz uma humilhação, você se humilha, você se aquebranta. Isaías vai falar, aquebranta a alma, aflige a sua alma. Então a palavra lá em Isaías, sobre Isaías 57, sobre o jejum que agrada a Deus, eu nem ia falar nesse texto, mas eu estou falando aqui, irmãs, eu vou me lembrando, os textos vêm assim me saltando. Então a palavra aqui em Isaías 58, né? 57 não, 58, que ele fala sobre o jejum que agrada a Deus, e ele utiliza esse termo, afligir a alma. Depois você lê lá, e eu aprendi essa palavra aqui em Isaías, porque realmente, irmãs, não é confortável. Depois você lê lá, Isaías 58, ele fala sobre o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Eu aprendi esse termo, afligir a alma. Afligir a alma. E ele fala sobre alguns benefícios do jejum, porque a nossa carne, o nosso corpo, ela quer comer.
ela quer o açúcar. E diga-se de passagem, irmãs, o açúcar ele é comparado como uma cocaína, como uma droga, porque ele traz dependência. Esse açúcar refinado, eu não estou falando de açúcar demerara, açúcar mascavo, que tem um pouco mais de proteína, mas o açúcar refinado ele causa dependência. Então, Isaías 58, ele vai falar afligir a alma. Eu aprendi esse termo com ele, né? O profeta Isaías, na instrumentalidade ali do Espírito Santo. Então, aflige, por quê? E ali com o passar do tempo, se for um jejum prolongado, Deus vai te dando clareza, consciência. O que está acontecendo ali? Às vezes é um pecado oculto, você acha que está tudo bem, mas há um pecado de murmuração. Mas eu já murmurei muito. Eu era uma pessoa que murmurava muito. E o pior de tudo, eu não tinha clareza. Irmãs, o jejum é fabuloso, porque só ele vai te dar percepção de si mesma e do mundo ao seu redor. E o Espírito Santo é quem ministra. Pensa numa pessoa que murmurava. Irmãs, nada estava bom. Irmãs, pensa assim, eu não era irmã Raquel, eu não era cristã. No passado, irmãs, quando eu mergulhei no jejum, quando eu comecei a jejuar, no início do ministério, que eu não entendia muita coisa, eu já contei essa experiência aqui, que todos os dias eu ia para monte. Eu tinha uma expressão até mais emagrecida, mais abatida. Deus foi abrindo assim, descortinando, tá acontecendo isso contigo, você tá fazendo assim, você tá... E Deus me deu essa clareza da murmuração, que era pecado. E alimentava demônios. A pessoa que murmura, ela alimenta demônios. Irmã Raquel? Sim, amada igreja, alimenta demônios. E o pior, irmãs, eu não tinha consciência. E ali eu fui buscar em Deus, isso bem lá no início, isso já tem alguns anos. Já melhorei muito, mas muito, muito mesmo. E hoje quando eu percebo alguma pessoa assim, murmurando, nos ajuda a desenvolver um pouco mais a paciência, que é um dos frutos do Espírito, e olhar para trás e entender que um dia eu fui assim. E então, no jejum, ele te dá essa clareza. Eu fui buscar em Deus. E ali Deus me trouxe a murmuração. Raquel, você murmura muito, você fala. Não é assim, minha filha, não é assim. Eu não quero você assim, você não pode estar assim. E ali eu fui buscar em Deus e perguntar da onde que vinha isso. E ali, irmãs, Deus me deu a clareza que isso foi uma prática aprendida e absorvida do meio em que eu vivia com os meus familiares. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Então o jejum, Deus ele vai te dando as orientações. Da onde que vem isso? Porque você mergulha e começa a vasculhar quais são os pecados ocultos. Irmãs, eu estou citando aqui um pecado que eu tinha que não tinha consciência, né? Então, da onde que veio isso? E ali Deus foi me dando a clareza dos seus antepassados, né? E ali Deus me deu a clareza de um familiar específico que murmura, até hoje essa pessoa murmura, fala de tudo e de todos, né? E assim, por hábito, às vezes a pessoa não faz nem por mal, mas já é um hábito, como era o meu caso. Era um hábito, irmãs, um hábito igual escovar dentes. Não era assim por pecado, por intencional, digamos assim. Intencional. Tem pessoas que fazem comentários de forma intencional para menosprezar o outro, diminuir o outro. Não. Era algo absorvido, aprendido, uma habilidade aprendida, herdada. E tudo isso Deus me deu essa clareza no jejum ao longo dos anos, irmãs. Ao longo dos anos. Então o jejum, ele traz muitos benefícios.
às vezes uma dificuldade de lidar com pessoas. Às vezes relacionamentos de pais com filhos, marido, esposa, tá tendo muita briga no casamento, no relacionamento. Jejum. Faça jejue. E existem níveis de batalha espiritual que não é um jejum só que vai resolver, não. São vários dias. E para você que não está acostumada, eu quero sugerir, né? Jejum até meio-dia. Deus ouve, irmã Raquel, ouve. E ali você começa o jejum, fala com Deus, apresenta ao Senhor e vai até o meio-dia para você que não está acostumada. Aí no outro dia a mesma coisa, Eu não sei aqui qual se você está acostumado, eu falo até assim com muita cautela, mas é necessário ter prudência, bom senso e equilíbrio. E quanto mais secreto possível você não comentar com ninguém, melhor. E então, irmãs, é uma porta, algo que você precisa melhorar, clareza no mundo espiritual, livramento, fofocas, intrigas, tudo isso. Em Marcos capítulo 9, aqui ele vai dizer que a cura de um jovem possesso. A Bíblia vai dizer que ali um pai, ele vai até Jesus e ele vai pedir ajuda a Jesus para que curasse o filho, porque o filho estava possesso de um espírito mudo e ele espumava, rangia, né, os dentes e ficava rolando. E aquele pai vai até Jesus e vai falar: os teus discípulos não puderam expulsar. No nome de Jesus. Eles foram lá e tentaram expulsar no nome de Jesus. E sabemos que o nome de Jesus há poder. Mas somente falar no nome de Jesus não significa que a pessoa vai ser liberta, não, irmãs. Como que está a nossa vida? Está em santidade? Estamos jejuando? Estamos nos afastando do pecado? Outra coisa também, irmãs, que dificulta o jejum, o apontar do dedo. Aqui em Isaías... Ai, irmãs, vocês me perdoem, porque eu fico lembrando dos textos e Deus fica falando: você não falou isso, você não falou isso, você não falou isso. Eu tô me lembrando aqui, ó, do apontar do dedo. Tem gente que fica apontando o dedo, e isso é pecado. E não tem consciência, o apontar do dedo. Isso aqui tá em Isaías 58. Ele fala do jejum, né? Ele fala aqui do apontar do dedo. Eu vou falando, aí vai me saltando os textos. E ele fala aqui, ó: então clamarás, depois que fizer o jejum, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o julgar, o jejum te dá essa clareza. Você que fica julgando as outras pessoas, ó, o julgo e o dedo que ameaça e o falar injurioso. Então, apontar do dedo. Tudo isso, irmãs, desagrada o coração de Deus e isso é pecado. Isso mancha o nosso espírito, o mundo espiritual. Isso nos tira o poder e envergadura no mundo espiritual. Mas voltando para Marcos 9, que eu estava falando aqui, os discípulos foram lá para tentar expulsar e não conseguiram. Falaram no nome de Jesus, mas não conseguiram. Por quê? Porque não tinha envergadura, autoridade no mundo espiritual. Uma das piores coisas que pode acontecer é você não ter autoridade no mundo espiritual. Uma das piores coisas que tem é você ordenar em nome de Jesus: eu te repreendo, e o demônio ainda ri de você.
Você não ter autoridade no mundo espiritual. É uma das piores coisas que tem, irmãs. Uma das piores coisas que tem na vida de uma pessoa que é servo e serva de Deus. Só falar no nome de Jesus não confere. Nós precisamos ter poder, unção. Mas quem tem unção sai pela boca, pelas moléculas. Quem tem unção sai pela roupa. Aleluia! Marga, sai pela roupa. Os apóstolos, a roupa, o suor, era tão carregado de unção de presença. Olha a autoridade no mundo espiritual, que os lenços de Paulo curavam. Era do suor? Não, era unção. É essa envergadura, é essa dimensão que o inimigo não quer que você tenha. É você chegar num lugar, botar o pé no lugar e falar, pode sair, espírito imundo. E às vezes você não precisa nem falar nada, só pela tua presença ali, a unção já impregna todos os lugares, que o inimigo ele sai. Recentemente eu tive uma visão, uma revelação de um demônio que vinha com muita raiva. Esse demônio se manifestou em forma de uma mulher, com os cabelos todos para cima. Um demônio, irmãs. E ela vinha com muita força, muita fúria para me agredir. E eu olhava para os lados e não tinha ninguém. E ali, irmãs, isso já tem um tempo. E vi, irmãs, com muita raiva. O inimigo tem raiva de pessoas que jejuam. O inimigo tem raiva de pessoas que lê a palavra, que ora, que jejua, sobretudo que jejua. Eles detestam pessoas que jejuam. Outro repelente. Jejum, ele acaba com a casta de demônio, mas outro repelente são hinos da harpa, hinos consagrados, hinos antigos, né? Hinos consagrados, né? Hinos da harpa, hinos do canto cristão, os hinos de agora, mas é muito difícil, viu, amada igreja? Porque a intenção que é colocada nos hinos de agora é para vender, objetivo financeiro. Então você tem que produzir músicas, louvores, muito rápido, não dá tempo do compositor. São raros os casos, mas ainda tem uns remanescentezinhos. Mas são raros os casos que se consagram, unge para fazer uma letra ungida. Mas isso é outro assunto, vamos lá. E ali essa revelação, esse demônio ele vinha com toda a força, toda a fúria para cima de mim. Mas com muita raiva, vinha assim pra me matar, muita raiva. E eu assim, irmãs, no cenário eu tava sozinha. E ali, irmãs, isso aconteceu. Muita raiva. E aquele demônio vinha pra me agredir, pra tocar, irmãs. Foi, Marcão? Foi. Era um demônio assim com aspecto feminino. E vinha assim com muita fúria, irmãs, os cabelos tudo pro alto, porque os demônios são muito feios. Com muita fúria, com muita raiva, muita raiva. 2 vezes Deus me deu essa revelação, mas... E ali veio com algo assim na mão para me matar, e ali, irmãs... Na autoridade da palavra, eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Foi saindo. E esse fato, irmãs, aconteceu de verdade. Uma cena que se materializou, é a lei do aviso.
tá? A lei do aviso, isso acontece, é a lei do aviso, Deus já estava me avisando. E ali eu repreendi aquele demônio, né, na revelação do sonho, e aquilo depois de fato realmente aconteceu. A pessoa estava possessa com demônios, irmã Raquel estava, e ali veio com toda a força. E eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. A pessoa com muita raiva, irmãs, muita raiva. E ali aquele demônio saiu. Saiu, foi repreendido e saiu. Então, irmãs, o jejum, uma vida pautada no jejum, te dá essa envergadura no mundo espiritual. E nós sabemos que essa origem vem o quê? Vem de uma vida consagrada. E eu quero te encorajar nesse dia de hoje. Eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a você jejuar e ter envergadura. Os discípulos foram lá em Marcos 9 e eles não conseguiram. Porque não é só falar no nome de Jesus. É você ter essa autoridade, esse poder no mundo espiritual. Irmã Raquel, você ter essa autoridade e esse poder no mundo espiritual. Irmã Raquel, E o jejum, ele dá muito essa autoridade, esse poder. O jejum, irmãs, ele pode ser total ou parcial. Total é quando você não come e nem bebe água. É mais assim, chega a ser um pouco agressivo. E ele precisa ter tempo para terminar, viu? Agora, o jejum parcial é quando você bebe água. Você se abstém do alimento sólido, porém você bebe água. E agora essas outras coisas que as pessoas fazem por aí, isso é propósito de Coca-Cola, de televisão, de internet. E aqui Jesus ele vai falar assim, ó. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta, Jesus falando, essa casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Então, o jejum é que nos dá essa envergadura espiritual. Não adianta somente falar no nome de Jesus. É necessário também ter um alinhamento com o Espírito Santo. Eu me lembro também, foram 2 experiências, irmãs, que eu tive forte com demônio, revelações, e aquilo aconteceu depois. Uma eu contei, a outra aconteceu com uma familiar, que hoje já não se encontra mais aqui, e eu orava por essa pessoa para salvação e libertação. E antes de acontecer o que era para acontecer, Deus me dava uma revelação. Aquele espírito maligno batendo no portão, e ali esta pessoa abriu o portão e o demônio entrou, irmãs, e veio com toda a clareza para cima de mim. Pegou assim, esse chegou a tocar, pegou, segurou assim, me encostou na parede e falando, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Eu falei, sai em nome de Jesus, essa vida é de Deus. E ali, irmãs, depois eu passei por um processo com essa pessoa foi liberta, foi salva, Deus preparou e levou. Mas foi algo assim, dessa forma, o demônio, o espírito maligno, chamou lá no portão. E essa pessoa foi e abriu o portão. E ali, irmãs, o espírito veio com tudo, o maligno, né, o mal, com tudo. Irmãs, pegou por aqui, ó, encostou na parede, até essa parede verde aqui. E eu sem reação, em nome de Jesus, sai. Então, irmãs, nós precisamos estar muito ligadas no mundo espiritual.
E o jejum, ele te dá essa envergadura, esse poder no mundo espiritual. Amém, amada igreja? Deus abençoe, espero ter contribuído para a sua edificação. A paz.